Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 2. Mas antes de iniciar a aula, eu quero lembrar você que este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa se lembrar que ela tem uma estratégia muito própria de aprendizagem. Aqui na descrição do vídeo, se você estiver no celular, é só clicar em cima da palavra mais que vai aparecer a descrição. Você vai encontrar 3 informações que são informações úteis ao seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu quero apresentar o conteúdo desta lição para vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para verificação do aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. Por último, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Bem, como falei a vocês, nós estamos na lição de número 2. O título da nossa lição é A Igreja e a Relevância para a Adoração Verdadeira no Culto. Então, eu quero começar esta lição apresentando para vocês o cronograma da nossa aula, a maneira como eu quero explicar o conteúdo nesta aula. Essa aula vai estar dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero então explicar o contexto literário de 1 Coríntios 14, 26. Por que 1 Coríntios 14, 26? Segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu a revista, esse é o texto áureo, o texto mais importante dessa lição. Então, se esse é o texto áureo, é o texto mais importante, na primeira sessão eu quero exatamente explicar o contexto literário de 1 Coríntios 14, 26. Na segunda sessão da aula, eu quero então explicar de fato o texto. Aqui eu explico o contexto literário desse texto, e aqui eu explico de maneira muito específica o versículo de número 26. Por último, na última sessão, na terceira sessão dessa aula, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações, como esse texto traz para a gente aplicações importantes para nós considerarmos sobre a palavra de Deus. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o cronograma dessa aula, para que então você, caso seja necessário, possa voltar a uma dessas sessões e ver novamente algum desses conteúdos. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. E para explicar o contexto literário de 1 Coríntios 14, 26, eu queria ler com vocês uma citação do Gardner, que é uma citação que vai nos deixar a par do contexto em que o versículo 26 foi pronunciado. Leia comigo. O texto diz assim: após examinar o uso correto e os propósitos pelos quais Deus concede os dons da graça, lá no capítulo 12, Paulo passa a constatar línguas e profecias no capítulo 14. Ele escreve no capítulo 13 que o amor é o principal indicador de uma fé autêntica. Agora Paulo desenvolve o que ele disse sobre o culto coletivo. Esses versículos fornecem uma pequena visão sobre a natureza do culto na Assembleia Reunida, embora não indiquem necessariamente que todo culto seguisse este padrão em todas as cidades. Na seção que começa no capítulo 14, versículo 26 e vai até o versículo de número 40, Paulo quer garantir que haja ordem na maneira como o culto é conduzido. A ordem no culto deve refletir o fato de que o próprio Deus é um Deus de ordem. Veja, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 até o versículo 40,
nós vamos ter a conclusão de um argumento que Paulo começou a construir no capítulo 12. No capítulo 12, Paulo começa explicando o propósito de Deus ter dado dons à igreja para resolver um problema específico, que mais à frente eu quero mencionar aqui. Depois, no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor como sendo uma motivação correta, tanto para buscar os dons espirituais, como para a prática dos dons espirituais no culto. E no capítulo 14, Paulo começa a escrever sobre a maneira apropriada como eles devem fazer uso dos dons espirituais durante a liturgia. Quando chega no versículo 26, que é o nosso texto áureo, Paulo começa a falar sobre a importância da ordem no uso desses dons, tendo em vista que esses dons eles são utilizados no culto. Aqui, neste pequeno vislumbre de todos esses assuntos, dá para a gente perceber que Paulo está preocupado com o resultado que o culto coletivo daquela comunidade tem apresentado. Para Paulo, o resultado que o culto deveria produzir era a edificação. Mas a maneira como eles estão prestando culto, a maneira como eles estão usando os dons espirituais, não tem edificado a igreja. Para que esse culto, então, possa causar edificação, aquela igreja precisa colocar ordem no culto. É isso que nós veremos na segunda sessão, quando eu explicar o versículo 26. É dentro deste contexto que nós precisamos entender que colocar ordem no culto seria criar momentos distintos em que no culto haja pessoas falando e pessoas ouvindo. A liturgia deles, o culto deles, deve ter distinções sobre quem está falando e sobre quem está ouvindo. Não é possível que o culto seja desenvolvido com pessoas falando e pessoas ouvindo ao mesmo tempo. Várias pessoas falando e várias pessoas ouvindo um, ouvindo o outro. Esse é o problema. Nós temos muitas vozes falando simultaneamente e um escuta uma pessoa, outro escuta outra pessoa, e isso não tem causado edificação. O culto que vai causar edificação é um culto que reserva momentos específicos para cada uma dessas tarefas. Tem um tempo específico para uma pessoa falar, enquanto todas as outras escutam, e tem um tempo específico para escutar, enquanto outra pessoa fala. Então é preciso distinguir os momentos do culto, e isso é chamado de Paulo de ordem. Distinguir tanto quem fala quanto quem ouve. Não é possível que hajam pessoas falando simultaneamente. Para ajudar então esta igreja a lidar com este problema da falta de ordem no culto, muita gente falando ao mesmo tempo e cada um ouvindo um pouco de cada um, e este culto não está edificando ninguém, Paulo vai então falar sobre o correto uso dos dons espirituais, que tem sido o problema deles. Veja, quando eu falo que há muita gente falando, é porque há uma pessoa profetizando, enquanto há outra falando línguas estranhas, enquanto há outra interpretando línguas, enquanto há outro cantando. Está todo mundo fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. Eu escuto quem canta, o outro escuta quem prega, o outro escuta quem profetiza, e essa falta de ordem tem sido prejudicial. Portanto, a síntese do que Paulo vai falar aqui é isso. Usar os dons espirituais de maneira ordenada causará edificação à comunidade da fé. É sobre isso que ele quer falar. A igreja precisa colocar ordem no uso dos dons espirituais. E para isso o argumento de Paulo começa no versículo de número 26. Os dons devem ser usados para edificar a igreja. Depois, versículo 27 e 28. Como falar em línguas pode ser usado, já que ele precisa ser colocado dentro da ordem litúrgica. Falar em línguas
publicamente não pode ser colocado fora da ordem litúrgica. E por fim, versículo de número 29 até o 33a, como a profecia pode ser usada. Bom, em síntese, o que nós vamos ver nessa aula de hoje é que usar os dons espirituais dentro da ordem que deve haver dentro do culto causa edificação à comunidade da fé. Em contrapartida, quando os dons funcionam sem nenhuma ordem, cada um faz do jeito que quer, na hora que quer, no momento que achar oportuno, isso não causa edificação nenhuma e ainda traz prejuízos, e eu quero apontar esses prejuízos aqui. Por isso que eles devem distinguir essas duas tarefas na liturgia. A tarefa de quem fala e a tarefa de quem ouve. Se estiver falando, que seja uma pessoa por vez. E se estiver ouvindo, que escute uma pessoa por vez. Então, fazer isso é colocar a ordem no culto. E na segunda sessão, eu quero exatamente explicar este primeiro versículo, onde Paulo fala sobre essa questão. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês apenas 1 Coríntios 14, 26, porque é um texto muito rico e senão a aula ficaria muito longa se nós fôssemos explorar todos os outros versículos. Para começar, eu quero ler com vocês o versículo de número 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará. Um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Deixa eu te fazer algumas perguntas importantes sobre este versículo, porque a gente precisa estar atento com o que Paulo está dizendo. Qual é o propósito de todas as coisas que são feitas na liturgia? Todas as coisas que são feitas na liturgia devem ser feitas para fortalecer a todos. O sentido de fortalecer aqui vem da palavra edificar. A palavra edificar significa um processo de construir, no sentido de edificação. Como se a igreja estivesse sendo edificada, como se a igreja estivesse sendo fortalecida. Então, a igreja tem atividades litúrgicas que servem ao seu fortalecimento, que estão sendo realizadas neste processo de construção. Pense na ideia de construir um grande prédio. Então, essa ideia seria a ideia aqui do fortalecer ou do edificar. Quais são as 5 coisas que eles devem fazer na liturgia com o propósito de edificar ou fortalecer? Primeira coisa que deve se fazer é cantar. Segundo, ensinar. Terceiro, revelar. O sentido aqui é de entregar uma profecia, tá? Quarto, falar em línguas. Quinto, interpretar. Provavelmente uma referência a essas línguas estranhas. Você percebe como aquilo que falei na primeira sessão fica ainda mais claro aqui? Dentro da liturgia deve haver um tempo destinado para cada uma dessas tarefas. É preciso destinar um tempo para que a pessoa fale, mas também é preciso destinar um tempo para que ela ouça. É preciso destinar um tempo para que alguém entregue uma profecia, e enquanto a profecia é entregue, é preciso destinar um tempo para que todas as outras escutem isso. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Essas 5 coisas que são realizadas na liturgia não são uma regra. Paulo não está estabelecendo uma regra que todo culto tem que ter isso e não. Aqui Paulo está exemplificando como que a igreja é responsável por organizar o culto que ela oferece ao Senhor. De tudo aquilo que nós fazemos na liturgia, na adoração, tudo deve ser feito com o objetivo de edificação.
E também tudo deve ser feito com ordem. Ou seja, há um tempo para que alguém fale e há um tempo para que essa pessoa escute. É isso que tem faltado à igreja. E eu quero pegar esse ponto daqui a pouco, porque parece que às vezes a gente acha que esse é o correto, né? Não deixa todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A ordem aqui é esta separação. Coloque ordem nisso. Um canta, os outros escutam. Um ensina, os outros escutam. Um entrega a profecia, os outros escutam. Um fala em línguas, os outros escutam. Um interpreta a língua, os outros escutam. É assim que é a ordem litúrgica. Na minha experiência pastoral, diversas vezes eu fiz essa pergunta para verificar se os irmãos tinham essa compreensão sobre a ordem do culto. Diversas vezes eu perguntei assim, irmãos, pelas várias congregações que já pastoreei, irmãos, de quem é a responsabilidade por colocar ordem no culto? E várias vezes eu ouvi a mesma resposta. Ah, pastor, a responsabilidade por colocar ordem no culto é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que decide o horário. É o Espírito Santo que decide como as coisas vão acontecer. É o Espírito Santo que faz. Como consequência dessa compreensão, a liturgia deixou de ter um espaço para fala e deixou de ter um espaço para escuta. Tudo é feito ao mesmo tempo sem nenhuma ordem. Isso se tornou uma prática tão comum entre algumas igrejas pentecostais que algumas igrejas até valorizam esse tipo de prática, chamando isso de culto avivado. O que seria um culto avivado, professor? Culto avivado é uma liturgia que não tem ordem, que não tem organização prévia. Ninguém sabe quem prega, ninguém sabe quem canta, ninguém sabe nem sequer que horas vai terminar. Só sabe que não tem ordem. A gente começa aqui e diz, Espírito Santo, o Senhor está no controle. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Isso que algumas pessoas dos nossos dias tanto gostam e valorizam, é o que Paulo está dizendo que eles devem abandonar. A liturgia da comunidade de fé precisa ter ordem. Uma coisa precisa ser feita no seu tempo, e enquanto isso, todos os outros escutam. Não dá para deixar de colocar ordem no culto. Olha este comentário adicional do Gardner. Diferentes pessoas tinham diferentes dons, e claramente estavam acostumados a que esses dons fossem usados durante suas assembleias. Assim, esta seção dos versículos 23 até o versículo 33, na parte A, dá instruções sobre a melhor maneira de conduzir o culto, garantindo que os dons da graça dados pelo Espírito funcionem da maneira que devem, quando várias pessoas diferentes estão esperando para participar. Precisamos considerar isso. Dentro da liturgia, deve haver espaço para que todo mundo contribua. Alguns cantam, outros pregam, outros ainda usam dons espirituais que o Espírito Santo deu a essas pessoas. Todas as pessoas chegam preparadas para apresentar algo a Deus. E fazem isso no culto. E todas essas pessoas, de maneira individual e de maneira específica, recebem essa oportunidade na liturgia. Todas essas pessoas, então, veem a liturgia trazendo alguma coisa que edifica, que glorifica. Sabendo disso, uma outra pergunta que eu considero ser muito importante precisa ser respondida neste momento. Se todo mundo tem a oportunidade de trazer alguma coisa para a liturgia, para a edificação da igreja, para o culto, você tem ideia de quais são as coisas que não devem ser incluídas na liturgia? Pense comigo. Se todo mundo tem espaço para contribuir, pessoas mais diferentes vão contribuir de maneira individual e específica. Um vai cantar, outro vai pregar, outro vai profetizar,
outro vai interpretar línguas, outro vai orar pelos enfermos. Bom, cada um está participando de maneira individual. Mas o que é que não pode ter numa liturgia? Sabe o que é que não pode ter? Qualquer coisa que não cause edificação. Deixa eu ler com vocês esse texto mais uma vez, porque esse é um ponto importante. Eu até deixei de rosa. Tudo. E por isso que eu disse que Paulo não está aqui restringindo que deve ser só isso que está aparecendo aqui. Paulo está dizendo que tudo. Quer dizer que a igreja pode selecionar aquilo que vai colocar na liturgia. Mas tudo que for feito deve fortalecer a todos. Aqui, a questão de Paulo não é sobre tudo que pode e tudo que não pode ser feito na liturgia. A questão de Paulo é que se isso que está sendo feito, se isso que está sendo colocado na liturgia está causando edificação ou não está causando edificação. Esses irmãos precisam considerar que nem tudo aquilo que eles faziam causava edificação. Isso é um ponto importante. Nem tudo que é praticado na liturgia causa edificação. Essa falta de ordem estava causando confusão e outros problemas mais graves que daqui a pouco eu queria apontar para você. Mas já que nós estamos considerando que existem coisas que estão sendo feitas na liturgia que não causam edificação, a próxima pergunta que a gente precisa responder é: o que deveriam ser feito com essas coisas que não causam edificação? Tem uma pessoa profetizando e uma pessoa pregando ao mesmo tempo. O que fazer com essa falta de ordem? Que é o problema aqui. E tantos outros, mas vamos pegar apenas esse do versículo 26. O que fazer com isso que está causando o problema? Veja, Paulo está de propósito identificando aquilo que não está causando edificação para que aquela comunidade deixe de fora essas coisas que não têm causado edificação. Lembra da pergunta que eu fiz a vocês? De quem é a responsabilidade pela edificação do culto? Pela ordem do culto? A responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por colocar ordem no culto. Somos nós que estabelecemos como o culto deve funcionar e como ele seguirá. E somos nós que devemos deixar de fora aquilo que não causa edificação. Veja como o próprio apóstolo Paulo deixou isso muito claro no versículo 19 e 20. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a fazer que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no seu entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Você percebeu? Essas palavras de Paulo são uma orientação sobre o uso do dom de línguas no culto público. Quando não havia o dom de interpretação de línguas, ninguém conseguia compreender aquilo que estava sendo dito. Consegue imaginar você entrar no culto com 10 pessoas falando línguas estranhas alto ao mesmo tempo? Por isso que Paulo diz que quando não houvesse o dom de interpretação de línguas, a pessoa deveria falar em línguas de maneira privada, porque aquilo não causava edificação. Percebe? É responsabilidade de vocês colocar ordem no culto. Se falar em línguas alto não está edificando a igreja porque ninguém está interpretando, fale de maneira privada. Tire do culto aquilo que não causa edificação. E aqui tem um ponto que eu considero ser um ponto muito crítico desta orientação. Quando pessoas estão participando do culto, muitas vezes elas não se importam se aquilo que está sendo feito vai ou não causar edificação nos seus irmãos. Inclusive, eu quero fazer uma aplicação sobre isso. Muitas vezes, pessoas que estão participando do culto estão pensando apenas no seu terapêutico, como aquilo é bom para elas. Quando nós fazemos uma liturgia pensando apenas naquilo que é bom para nós, essa liturgia, ao invés de fazer bem para a comunidade, vai causar mal. Você consegue imaginar?
comigo essa cena? Enquanto você tem uma pessoa pregando, aleatoriamente o irmão abre um salmo e começa a cantar um salmo. Aí você tem um pregando e outro cantando um salmo. Ou enquanto, aí imagine mais essa cena. Aí já tem um cantando e outro pregando. E aí um começa a falar línguas estranhas alto e o outro começa a profetizar. Isso nós chamaríamos de culto avivado, mas Paulo chama isso de um culto que não tem ordem. Esse culto sem nenhuma ordem não vai causar edificação em ninguém, porque as pessoas não sabem quem escutar. Eu escuto a música, a pregação, a profecia, a língua estranha. Essa postura, além de deixar de causar edificação à igreja, também garantiu um problema social. E é um problema ainda mais grave dentro de uma comunidade de fé. Veja, aqueles irmãos passaram a considerar que certas manifestações espirituais eram mais importantes do que outras. Logo, se uma pessoa tem uma manifestação espiritual que nós consideramos como mais importante, nós passamos a ver essa pessoa como mais importante. Nós passamos a ver essa pessoa como mais espiritual. É um exemplo que eu vou colocar na aplicação. Às vezes nós achamos que quem tem o dom de profecia é mais espiritual do que quem ensina. Então nós colocamos a pessoa que tem o dom de profecia num status social elevado e colocamos quem prega ou faz qualquer outra coisa num status social inferior. Então veja, essa liturgia, além de não ter ordem, além de não causar edificação, ela ainda vai criar uma segregação. Porque nós passamos a olhar com suspeita e desprezo para as outras manifestações espirituais. Nós passamos a olhar com desprezo para as outras práticas litúrgicas. E Paulo falou sobre isso no capítulo 12. Eu queria só retomar isso com você, para você ver que essa falta de ordem também causou um outro problema. Veja comigo o versículo 13 e 14. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Eu já tinha feito essa pergunta numa outra aula e queria fazer se você nunca assistiu nenhuma das minhas outras aulas. Dentro de uma igreja local, se você perguntar assim para as pessoas, quem você acha que é mais espiritual? A pessoa que tem o dom de profecia ou a pessoa que ensina? E quase que de maneira unânime as pessoas vão dizer que a pessoa que tem o dom de profecia é mais espiritual. A prova disso é que se dentro da nossa liturgia tem alguém com dom de profecia, quando acaba o culto, se forma uma fila filométrica ali. As pessoas entram ali porque querem uma oração, querem ouvir alguma coisa. Mas, geralmente, quando o pregador termina de falar, essa mesma fila, para tirar dúvidas, não acontece. Por quê? Porque nós passamos a dar maior prestígio e maior reputação para aqueles dons que nós consideramos ser mais espirituais. E o que acontece com os outros dons que nós consideramos menos espirituais? Nós achamos que esses dons não são importantes. Aí nós começamos a querer tirar aquilo que nós não consideramos importante. Vamos tirar o ensino? Vamos. Vamos tirar a música? Vamos. O que mais dá para tirar? Não, tira tudo que não seja profecia e oração por enfermos. Este foi o outro problema que a igreja de Corinto gerou. A congregação criou pessoas com status espirituais elevados e essas pessoas não tinham status espiritual elevado algum. Essas pessoas eram tão espirituais quanto as outras. Quem profetiza é tão espiritual quanto quem dá um conselho sábio.
Quem ora por um enfermo é tão espiritual quanto quem usa o dom de inteligência. Todos esses problemas aconteceram exatamente como consequência desta falta de ordem litúrgica. Muitas vezes as pessoas acham que a questão de liturgia não é uma questão importante. Não, a gente deixa correr solto, que cada um vem, faz o que quiser, todo mundo ao mesmo tempo, mas aqui nós percebemos como a questão litúrgica pode ser um problema. Mas como resolver este problema? Como resolver este problema da falta de ordem? Nós já vimos, né? É só dar tempo para cada um. Mas como resolver o problema desse status social elevado que a gente vai criando, né? Fica parecendo que quem é pastor é mais espiritual do que quem é membro. Fica parecendo que quem prega é mais espiritual do que quem dá conselhos sábios. Como resolver o problema que nós acabamos criando de segregação espiritual, de algumas pessoas se sentirem autoridades espirituais sobre outras? A resposta também está no versículo 26. Aí está a resposta. Lembra que eu pedi para você me dizer quais são as 5 coisas que eles faziam no culto? Um, canta. Outro, ensina. Outro, revela. Um, fala em línguas. Outro, interpreta. A igreja vai resolver o problema que ela mesma criou de segregação social e de segregação espiritual, colocando alguns em um patamar mais elevado, quando esta igreja entender que ela precisa dar oportunidade para que todos participem da liturgia. Cada um daqueles irmãos deve fazer alguma coisa que cause edificação. A oportunidade deve ser distribuída a todos. Nós não podemos ter um culto só com profecia. Nós não podemos ter um culto só com música. Nós não podemos ter um culto só com ensino. Nós não podemos ter um culto só com línguas estranhas. Nós precisamos de um culto que haja colaboração. Quando a comunidade de fé constrói uma liturgia que inclui todas as pessoas, dando para cada uma dessas pessoas um tempo de fala e dando para toda a comunidade um tempo de escuta, porque a gente consegue escutar um por sua vez, essa comunidade está construindo uma liturgia colaborativa que expressa o amor que existe na comunidade. Todos naquela comunidade foram salvos. Todos são igualmente filhos de Deus. Todos receberam o Espírito Santo. Por isso que todos podem igualmente testemunhar das dádivas divinas na liturgia. Um canta, outro ensina, outro entrega a profecia, um fala em línguas, outro interpreta aquilo que foi dito. Esse culto tem ordem, esse culto edifica e esse culto expressa o amor que existe nessa comunidade de fé. Para encerrar esta lição, eu queria então fazer algumas aplicações sobre o versículo de número 26 que eu acabei de explicar para vocês. Primeira aplicação. A liturgia precisa ser construída a partir da sua bidimensionalidade. Esse é um conceito explorado por Gordon Fee no seu comentário sobre as cartas de Paulo. Gordon Fee chega a uma conclusão interessante estudando as questões litúrgicas e o Espírito Santo. Na teologia paulina, o culto tem um caráter bidimensional. O que quer dizer duas dimensões do culto? O culto precisa ser feito para louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, honrar ao Senhor pelos seus grandes feitos, mas o culto também precisa ser feito para alcançar a mente das pessoas, para nutrir a mente das pessoas com o conhecimento do Senhor. O culto, então, tem dessas duas dimensões. Nós fazemos ele para o louvor do Senhor, mas nós fazemos ele de uma maneira que deve ser compreensível às pessoas. Elas escutam aquilo que está sendo dito sobre Deus e, ouvindo aquilo que é dito sobre Deus, elas são nutridas na sua fé.
no seu conhecimento do Senhor. Isso que é o aspecto bidimensional do culto. Ele é feito para Deus, mas as pessoas são edificadas quando escutam aquilo que é pronunciado, quando elas cantam as canções que são entoadas a Deus. Tudo que é feito no culto, portanto, precisa ter este aspecto bidimensional. Ele não é feito só para as pessoas. Ele é feito para Deus e as pessoas são nutridas na sua fé daquilo que está sendo cantado, pregado, profetizado e interpretado nas línguas estranhas. Segunda aplicação. O culto terapêutico tem sido um obstáculo ao culto que edifica. Veja, um hábito que se implantou nas liturgias pentecostais, em muitas liturgias dos nossos tempos, é que a liturgia precisa ser terapêutica. Professor, o que é uma liturgia terapêutica? É aquela liturgia que precisa ser feita para dar à pessoa a oportunidade de cantar, dar à pessoa a oportunidade de pregar, dar à pessoa a oportunidade de dançar, dar à pessoa a oportunidade de fazer um jogral, de fazer uma peça, enfim, dar à pessoa a oportunidade de fazer aquilo que ela gosta de fazer. Isso é terapêutico. Nós queremos construir uma liturgia dando às pessoas a oportunidade de fazer o que elas gostam. Então ela se identifica. Eu nasci para cantar, eu nasci para pregar, eu nasci para dançar, eu nasci para fazer jogral. E eu faço, então eu sou completo. Por quê que o culto terapêutico não edifica? Você consegue me dizer? Simples. Porque ele não é feito com a intenção de causar edificação. O culto terapêutico é feito pensando na visibilidade da pessoa e na satisfação da pessoa, não da comunidade que recebe. Você consegue imaginar este exemplo? E aqui é bem simples exemplificar isso. Pense você num culto terapêutico, numa comunidade que constrói liturgia terapêutica. Aí você está lá na liturgia e por algum motivo você vai precisar tirar um jogral. Por algum motivo você vai precisar tirar uma equipe de música da programação porque não vai dar tempo. Você consegue imaginar a confusão que vai causar naquela comunidade? Porque quem fez o jogral, a música, a programação, quem elaborou aquilo, não estava pensando na edificação. Estava pensando em si, no seu bem-estar. Nós gastamos 4 horas ensaiando. Se nós não cantarmos, nós vamos botar fogo nessa igreja. Isso são fatos reais. Nós damos às pessoas a falsa noção de que a liturgia serve para o bem-estar delas. A liturgia serve para a edificação da comunidade de fé. E enquanto nós estivermos construindo liturgias terapêuticas, nós nos tornamos refém das pessoas ao custo da edificação. Porque nós precisamos fazer o que as pessoas gostam em prejuízo de fazer uma igreja ser edificada. Isso é um grande problema. Principalmente para uma comunidade que só se reúne de domingo a domingo. Muitos dos nossos cristãos, eles são muito fracos no seu conhecimento de Deus, porque o que eles recebem domingo à noite é muito fraco, é terapêutico. Fez bem para quem cantou, fez bem para quem pregou, fez bem para quem dançou, mas a pessoa estava pensando no seu bem. E essa pessoa sai dali fraca, porque ela não foi edificada, para viver uma fé num mundo que tenta se opor à fé cristã. Ela vai enfrentar a perseguição do diabo e ela não tem conhecimento de Deus para lidar com aquilo. A prova disso se vê na baixa qualidade musical, na baixa qualidade das pregações e de tantas liturgias. O terapêutico é um grande problema. Terceira aplicação. Todo cristão precisa preparar algo para apresentar no culto. E eu fiz essa aplicação para complementar a anterior. Qual a diferença disso que eu acabei de dizer para o culto terapêutico? Pelo menos 2 coisas diferentes existem aqui. Primeiro,
Tudo que é feito na liturgia cristã tem um único objetivo para a comunidade que participa: edificação daquela comunidade. Não é para minha apresentação pessoal. Não é para o meu bem-estar pessoal. E por isso que algumas pessoas não conseguem se desvencilhar disso, né? Eles vão procurando outras comunidades que se tornam terapêuticos para ele, porque ele diz: olha, minha vida é cantar, minha vida é pregar, minha vida é dançar, e eu não consigo viver sem isso. Aqui eu estou dizendo que a pessoa que vai ao culto, ele não está fazendo aquilo para o seu bem, ele está pensando no bem da comunidade. Isso vai edificar o povo de Deus? Isso vai nutri-los sobre o conhecimento do Senhor? Ou isso é apenas uma oportunidade de dizer quem eu sou e de apresentar as minhas habilidades? Você percebe a diferença? No culto cristão, a pessoa que vai à frente, ela tem que ir com um objetivo muito claro: edificar a comunidade de fé. Se é para edificação, será que a comunidade está entendendo o que você está fazendo? Será que a comunidade está sendo edificada de fato? Nós somos um edifício mais sólido à medida que as liturgias vão sendo desenvolvidas? Ou será que as nossas liturgias mais causam problemas do que apresentam soluções? Segundo ponto aqui, eu reconheço que todo cristão possui condições de preparar alguma coisa para edificar a igreja. Você pode cantar um hino, você pode pregar, você pode ser usado em línguas estranhas, você pode interpretar línguas estranhas, você pode ser usado em profecia, você pode orar por enfermos. Mas lembre-se, tudo tem que ser feito para edificação. Por isso que eu estou dizendo, todo cristão precisa preparar algo para apresentar no culto. Você vem com uma intenção muito específica: eu vou apresentar a Deus o meu louvor, e isso que eu apresento a Deus também vai servir à edificação da minha comunidade. Quarta aplicação: igrejas locais não devem criar culturas de superestrelas entre os cristãos. Quando nós investimos no terapêutico, a gente acaba criando essa cultura da superestrela. Qual a diferença entre a pregação que eu faço e a música que outra pessoa preparou para cantar? A diferença é só que são coisas diferentes. Uma é uma canção e outra é uma exposição bíblica. Mas as duas foram feitas com o mesmo propósito: causar edificação. Nesse sentido, tudo aquilo que é feito na liturgia é igualmente importante. A pessoa que canta é importante, a pessoa que ensina é importante, a pessoa que profetiza é importante, e não tem pessoas mais importantes do que as outras. E nós temos que parar de achar que existem. Não existem. O que será do nosso culto se fulano não vir pregar? O que será do nosso culto se fulano não vir cantar? O que será? Essa ideia de superestrelas foi uma ideia que nós criamos, que não é uma ideia bíblica. É tão importante aquela irmã piedosa que canta um hino, quanto aquela irmã piedosa que abre o texto para ser lido. É tão importante aquele irmão que profetiza, quanto aquele irmão que ensina as escrituras. A igreja, portanto, considera todas essas coisas como valiosas, porque todas elas são feitas com o mesmo objetivo de edificar. Superestrelas não deveriam ter espaços dentro das nossas liturgias, porque não combinam com o objetivo litúrgico. O objetivo litúrgico não é promover o nome de alguém, não é vender CD. O objetivo litúrgico é louvar o nome do Senhor e edificar a comunidade de fé. Quinta aplicação: louvores congregacionais viabilizam a participação coletiva. Uma cultura que o mundo gospel trouxe para a comunidade de fé é a ideia do louvor individual das superestrelas. Ao invés de realizar um louvor comunitário, cada vez mais tem se investido no louvor individual. Por que este louvor individual das superestrelas é ruim? Porque nós não conseguimos incluir todo mundo na liturgia. Você consegue imaginar uma comunidade com 50 pessoas? Você consegue imaginar uma liturgia com 50 pessoas? Não, vamos colocar 48, porque uma vai pregar
e outra vai orar. 48 pessoas cantando, uma depois da outra. É uma liturgia impossível, não tem como colocar a ordem num culto desse. E aqui, às vezes, a gente vai para os absurdos. Não, vamos fazer um culto de 20 horas. A ordem do culto também está relacionada ao tempo. A ordem é responsabilidade nossa. Por isso que os louvores congregacionais são tão importantes. Porque os louvores congregacionais viabilizam a participação coletiva da comunidade. Aquele irmão que não vai subir à frente e tomar o microfone, ele vai participar do louvor comunitário enquanto canta com a gente. Ele vai participar da liturgia comunitária enquanto lê o texto bíblico com a gente. Essas práticas comunitárias são importantes e nós devemos valorizá-las. Louvores congregacionais, leitura pública das escrituras, todas essas são participações coletivas importantes que dão à comunidade esse senso de participação. Nós não temos condições, numa cidade, numa rotina tão excessiva como a que vivemos, dar oportunidade para todo mundo. Isso é uma noção muito dos nossos dias, de que todo mundo tem que vir à frente cantar. Não é melhor colocar um pouco de ordem e preparar um louvor congregacional, uma leitura pública das escrituras, fazer algumas coisas que consigam contemplar a comunidade inteira? Que todo mundo faça de maneira coletiva. Por isso que os louvores congregacionais são tão importantes e por isso que eles precisam voltar a ser valorizados. Porque eles criam na liturgia esse espaço de participação comunitária. Todo mundo sabe que cantou. Inclusive, às vezes a gente perdeu essa noção. Não sei se você já reparou isso. Algumas igrejas, quando as pessoas vão cantar, elas pedem às pessoas para se colocarem em pé. O que muitas pessoas não sabem é por que se pede para as pessoas se colocarem em pé. Geralmente, igrejas que sabem o que estão fazendo pedem às pessoas para ficarem em pé e lá à frente vai o maestro. Porque enquanto vai sendo cantada a música, o maestro rege todo mundo. E está todo mundo em pé porque naquele momento está todo mundo cantando junto. Então, colocar-se em pé no louvor congregacional é dizer que ali vai cantar todo mundo junto. Quando nós perdemos a noção do louvor congregacional, as pessoas ficam em pé para fazer a dança do pinguim, ficam em pé porque ficaram sentados o dia inteiro, ficam em pé para poder entrar em transe espiritual, para poder serem hipnotizadas, não pelo motivo correto. Então nós precisamos resgatar aquilo que é valoroso em nossa liturgia, o louvor congregacional. Sexta aplicação. O culto cristão é uma maneira de expressar o amor que existe na comunidade. E sabe por que isso é importante? Porque no culto cristão há espaço para a contribuição de todos os irmãos. Isso deve ser uma preocupação litúrgica nossa. Nós estamos incluindo pessoas na liturgia, nós estamos viabilizando oportunidades para que as pessoas possam pregar, para que as pessoas possam cantar, para que as pessoas possam usar os dons espirituais ou não. Será que o culto cristão ele é elitista? Apenas alguns poucos fazem e os outros ficam olhando. Este é um grande problema de igrejas grandes, né? Igrejas grandes não conseguem aderir todas as pessoas à liturgia porque tem muita gente. Mas se você faz parte de uma comunidade de fé que consegue, se esforce para isso com a sua comunidade. Porque isso expressa o amor cristão. Todo mundo tem condições de contribuir aqui com a fé e com o louvor que está sendo feito ao Senhor. É claro que às vezes um tem menos condição do que o outro, como por exemplo a pregação. Às vezes o irmão não sabe ler, ou às vezes o irmão não consegue interpretar o texto, mas esse irmão pode fazer uma oração, esse irmão pode ajudar ali na distribuição dos elementos da ceia, ele pode contribuir de alguma maneira. Mas a igreja precisa ter esse espaço de inclusão, porque isso também é uma forma de expressar o amor. Todos os membros da congregação precisam se sentir aptos a cooperar com a congregação de alguma maneira. Cantando em conjuntos, orando coletivamente, lendo publicamente o texto, cantando canções comunitárias. Isso
causa um senso de amor muito grande, porque todos os irmãos se sentem incluídos dentro do aspecto litúrgico daquela comunidade de fé. Sétima e última aplicação. É responsabilidade de cada igreja local dar ordem ao culto. Talvez nós estamos tão mal acostumados com a falta de organização litúrgica que isso pode ser um problema. Eu queria terminar contando para vocês uma rápida história pastoral que eu vivi numa comunidade que eu pastoreei. Eu lembro que eu disse aos irmãos que nós colocaríamos ordem nas coisas que faríamos, nós planejaríamos, que nós pensaríamos antes de fazer. E uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, se for para burocratizar, eu vou sair da igreja. Porque eu gosto de ter uma ideia sábado de manhã e executar sábado à noite. Se eu sentir de Deus de fazer um culto hoje, eu quero fazer um culto hoje. Quero chamar quem eu quiser, quero fazer o que eu quiser. Eu falei, não. De agora, nossa comunidade vai colocar ordem na liturgia e nos nossos trabalhos. E a irmã disse, então eu estou saindo da igreja. Porque eu não quero uma igreja burocratizada, eu não quero uma igreja com ordem. Eu quero uma igreja onde cada um faz o que quiser, no momento que quiser, do jeito que quiser. Esse problema pastoral que eu enfrentei é um problema que muitas igrejas vão enfrentar. Se for para colocar ordem, muita gente vai achar ruim. Porque nós já nos acostumamos com este culto sem ordem, sem liturgia, sem ordem. Nós já nos acostumamos com o culto terapêutico. E isso revela quanto é importante uma revitalização litúrgica em cada igreja local. É importante revisitar aquilo que nós estamos fazendo semana após semana em nossas liturgias, porque talvez o nosso culto, ao invés de bem, está fazendo mal. Ao invés de edificar, está criando pequenos guetos, elites espirituais na comunidade. Ao invés de servir para a edificação, está servindo para fazer palanque político e qualquer outra coisa desse tipo. Eu oro ao Senhor para que Deus conceda sabedoria a você, a sua comunidade de fé, para que juntos vocês possam então pensar uma revitalização litúrgica e considerar que existem coisas que são indispensáveis ao culto cristão. Uma delas, ordem, edificação e bidimensionalidade. Tudo tem que ser feito para o louvor do Senhor e para a edificação do povo de Deus. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado. Se o nosso bondoso Deus nos permitir, nos encontramos aqui na semana que vem para seguirmos com o nosso estudo. Até lá, então.